aqui nesse formato para o YouTube. E meus amigos, achei que ficou interessante o último. Talvez faltasse eu falar mais alguma coisinha, mas a gente vai ajustando aí o formato, as pautas. E hoje eu até separei a pautinha aqui para falar. É o seguinte, eu vou falar um pouquinho de cada coisinha. E a primeira coisa que eu queria falar, que já tem praticamente 2 dias, era pra eu ter falado ontem, eu não falei, vou falar hoje, é do Zé Disseu, que é o líder do PT, cara. O Zé Disseu, primeiramente, né, me apresentar, meu nome é Guilherme, pré-candidato a deputado estadual aqui por Minas, senhores, e sou de Sete Lagoas, motorista de aplicativo, e estamos aí na batalha, tanto para construir um país melhor, quanto para dar algo digno para as pessoas que estão junto comigo aí nessa batalha. E então, meus amigos, vamos lá. O Zé Disseu, falando sobre o Zé Disseu, cara, ele é o líder do PT. Ele fundou o PT junto com o Lula e alguns outros aí, integrantes dessa quadrilha. E ele é mais perigoso do que o Lula. Diferente do Lula, o Zé Disseu não está senil, meus amigos. O Zé Disseu ainda é um cara muito inteligente. E ele deu uma entrevista, um entrevistador perguntou para ele qual que era a opinião dele sobre o Renan Santos. E o apresentador também, o entrevistador, falou para ele que o Renan era o pré-candidato que estava melhor entre os jovens, né, até 24 anos. E ele falou que precisa ser feito algo para conquistar essa massa de pessoas da geração Z. E no mais foi isso. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Que o Zé Disseu está atento, o Zé Disseu sabe do que está acontecendo, o Zé Disseu pretende fazer alguma coisa. Isso tem que ser olhado com os olhos bem atentos. A gente tem que ficar atento sobre isso. A primeiro momento, não tem muito o que fazer não, pessoal. As pessoas que têm essa idade aí, que são dessa geração, estão mais inclinadas à direita, sim. Talvez seja por falta de oportunidade, talvez por verem qual é o cenário mundial que está vindo aí, e entender que a esquerda dominou por muitos anos em muitos países e não deu certo, que é um fato, entendeu? Então os jovens estão inclinados para a direita, sim. E é a nossa chance de brilhar. Principalmente o Partido Missão, que já é o terceiro partido na escolha dos brasileiros, o primeiro na escolha da geração Z, né? Renan Santos já é o terceiro geral para assumir a direita nos próximos anos. E entre a geração Z, ele já é o número 1. Então nós temos plena consciência que se a gente continuar fazendo um bom trabalho, nós não perderemos esse posto. E vamos assumir a primeira posição entre todos, ok? E vamos lá para o segundo tópico aqui, Zema. Zema falou sobre o Renan Santos. Na verdade, ele não falou sobre o Renan Santos em específico, né? Porque eles têm uma predisposição a não falar o nome dele, não citar o Renan. Mas ele comentou sobre, foi perguntado e comentou sobre. E vem aquela mesma ladaia de sempre, falando que o Renan não tem experiência política. Como se ele também tivesse experiência política. E a experiência política que ele teve no segundo mandato, ele utilizou para nada, né? Então a experiência, ele fez um mandato interessante nos primeiros 4 anos, sim. Mas depois foi eleito e cagou. Qual motivo? Não sei. Eu sei que ele deixou Minas numa situação muito complicada, senhores. Muito complicada, né? Então vamos lá. Zema, falastrão. Agora vamos falar aqui. Vai ser um xadrez 4D. Para as pessoas entenderem o que está acontecendo, meus amigos. O Nicolas Ferreira foi acusado de ter ajudado a Michelle Bolsonaro a plantar, a fazer aquele vídeo onde ela descasca vários integrantes da direita, principalmente Flávio Bolsonaro, que virou um oponente dentro do próprio campo político dela, certo? Flávio Bolsonaro virou um oponente dela, ela resolveu atacá-lo, e a gente conclui nos últimos meses, pelo fato do Nicolas não ter um vínculo, não está tendo uma ligação tão grande com principalmente o Flávio Bolsonaro. Creio que por ele não ser o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro já tem uma rejeição das pessoas ao redor dele que se dizem de direita, né? Porque ele não é o pai sim tinha um carisma maior, o pai sim tinha uma presença maior, o pai sim era muito considerado. Ele não é considerado, ele é chacota entre os próprios aliados, certo? Então, a gente pode concluir que o Nicolas Ferreira está atento a isso, e o Nicolas Ferreira está tentando, o Nicolas Ferreira montou um grupo junto com a Michelle Bolsonaro, isso supostamente, para poder minar a candidatura do Flávio, né? Porque se o Flávio ganha, provavelmente o Flávio vai querer retirar as maçãs podres desse balaio. E o Nicolas, mesmo sendo uma maçã podre, ele é uma maçã
importante nesse balaio, certo? Dito isso, o Nicolas Ferreira, já após as garras de fora, logo após o Marçal declarar, acho que o Marco Zero foi ali, quando o Marçal se declarou mais bolsonarista que o próprio candidato bolsonarista. Então o Nicolas falou que mesmo não se dizendo bolsonarista, mesmo sendo bolsonarista, ele poderia ir contra o Flávio Bolsonaro. E é isso que aconteceu, certo? Ele foi contra o Flávio Bolsonaro e agora tá nessa, Michele Bolsonaro, mais Nicolas versus Flávio Bolsonaro. E nós estamos aqui olhando com muito atento a isso. E pessoas, a gente tem que entender o seguinte: por mais que o Nicolas seja de direita, o Nicolas, e ser um cara jovem, o Nicolas não tem a juventude. Quem tem a juventude é Renan Santos, já foi provado na última pesquisa. Todos sabem que o líder da direita é o Renan Santos na geração Z, certo? Na geração Z. Ainda temos o Flávio Bolsonaro muito bem posicionado pelo recall do pai, mas vai haver uma briga aí. Essa eleição vai ser definitiva, vai ser muito. Essa eleição vai ser muito definitiva para isso. A gente sabe quem vai liderar a direita de verdade nos próximos 4 anos. A minha esperança é que Renan Santos seja o líder nos próximos anos, certo? E que nunca perca essa liderança e que de Renan vá para Kim Kataguiri, que já é uma liderança, principalmente na Câmara de Deputados Federais. Ele já é a liderança, ele faz as coisas, ele aprova coisas. E falando do Nicolas, eu vou fazer um paralelo com Sete Lagoas aqui, onde eu percebi que o pré-candidato a deputado estadual aqui do Nicolas, ele é um pelego do Nicolas, ele é até um bom vereador, fiscalizador, certo? Ele fez um vídeo muito estranho, onde ele fala que o Brasil precisa mudar, que o Brasil precisa esquecer o PT, mas em momento algum eu reparei que ele não citou o Flávio Bolsonaro. Aí eu achei muito estranho, ao mesmo tempo que eu achei normal, mas eu achei que ele não iria falar isso. O que a gente pode entender sobre isso, senhores? A gente pode entender que já está havendo uma repulsa, um repelimento do Flávio Bolsonaro perante algumas lideranças, vamos dizer assim, municipais, porque o Iveson é uma liderança municipal aqui de Sete Lagoas. Ele é reconhecido por ser bolsonarista, mas ele não falou o nome de Flávio Bolsonaro em nenhum momento desse vídeo, certo? Não falou, não citou, não falou. E eu pude reparar isso, eu pude entender, então, o Flávio Bolsonaro tá desprestigiado mesmo, certo? Apesar dele ter ido nos últimos meses, deve ter 1 mês e meio mais ou menos, ele foi no evento do Flávio Bolsonaro lá em Brasília, não, em Belo Horizonte. Mas, cara, eu achei estranho porque ele não falou. Ele é um cara representante da direita aqui em Sete Lagoas, mas ele não falou nada, né? E é isso, pessoal. Acho que não tem mais uma coisinha pra falar, que é sobre nesse diário aqui eu vou falar sobre a situação de Sete Lagoas, porque muita gente tá chegando pra mim falando que tá tudo bem em Sete Lagoas. Eu não sei, acho que é porque eu tô começando agora a entender sobre política, eu tô me inteirando mais, tô muito por dentro. E já chegou críticas a mim sobre a situação de cargos públicos, principalmente, de pessoas que foram retiradas dos seus cargos, que foram mandadas embora, fora da saúde. E agora vem esse caso da saúde também, onde os vereadores, né, acho que foram o Iveson e o Davidson, foram lá no hospital, foram proibidos de entrar. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Ontem na Câmara, na sessão, foi dito isso, foi falado também, né? Então tá havendo um conflito aí entre o Executivo e o Legislativo aqui de Lagoas. Quem vai ganhar? Eu acho que é muito complicado a gente entender como é que vai ser esse jogo. Eu sei que a Câmara vira um palanque, um palanque para poder tanto o Iveson como o Davidson são pré-candidatos a deputado. Então eu acho que eles utilizam do palanque deles, da força que eles têm, para fazer algo para rede social. E é do jogo, pessoal, isso aí faz parte, entendeu? Mas eu vejo um cenário muito ruim pro Douglas. Eu vou gravar um vídeo aqui perto de casa, porque tem uma situação muito complicada. Por mais que eu veja que ele tá fazendo, ele faz isso, faz aquilo, mas tudo que ele faz pela metade, tudo que ele começa, ele não termina. Lá no Tamanduá mesmo, lá, ele faz falta uma parte lá, mas, pô, não faz diferença não, gente. É uma coisa de arrumar minha casa aqui, arrumar minha casa pela metade, deixar o banheiro sujo. Pô, não adianta, tem que fazer o treino e fazer direito. Mas não, ele quer mostrar que ele tá fazendo, então ele faz as coisas pela metade, entrega as coisas pela metade, e foda-se. Igual o hospital também, gente, não tá tendo médico para atender. No hospital municipal, que vai ser muito menor do que o regional, será que vamos ter condição de atender no hospital regional? Será? Eu não sei, eu não garanto, eu não creio nisso não. Não acredito nisso não, né? Tomara que não, tomara que eu esteja muito errado, mas pelo que a gente já vê hoje, a sensação que dá é que o Douglas
Não sei, não dá nem pra entender qual que é o ritmo que ele quer colocar no seu mandato, não dá pra entender o que ele tá querendo fazer, parece que ele tá meio perdido, né? Talvez ele tá sendo mal instruído. A gente viu também a situação do transporte público, que ele foi muito. O Douglas, não sei, ele teve tempo para resolver isso. A situação do transporte público veio de mais de um ano atrás, né, para ser resolvida, que já vinham atrasando o salário dos funcionários da Turi, né, não resolveu. Aí tem a situação dos médicos, já tem mais de tempo também, acho que já tem antes do início do ano já foi falado, o vereador já tinha ido lá, já tinha denunciado e tal, e ele não resolveu. E voltando, retornando, ele tá pedindo para ser empichado, não tem condição. Isso aí é ridículo da parte do Douglas Mello, e ele sempre vem querer mostrar na rede social que ele tá fazendo alguma coisa. Gente, se você tá precisando de provação da população, quer dizer que as coisas não vão boas pra você não, cara, né? E a gente tá vendo um cenário, eu não sei se é porque eu nunca fui inteirado com política regional, né, municipal, mas agora eu tô vendo muito pré-candidato aí, principalmente deputado federal. Acho que antes foram muitos poucos. Estadual já tem um tanto aí também, eu vi pelo menos uns 4, 5, e é sobre isso, senhores, é sobre isso. Eu creio que é só isso mesmo pra mim que eu tinha pra falar, né? E também falar sobre a PEC do Kim, que foi aprovada, uma excelente PEC, né? Que ainda tá, foi a primeira fase ainda. Eu digo nós da missão, né? Estamos muito esperançosos que vai dar certo, até porque o governo nacional não vai poder se interferir nisso, porque por ser uma PEC ele não tem como vetar, né? O que ele pode fazer é uma articulação para poder barrar nas câmaras, evitar que a votação ocorra, mas veto ele não pode dar. Então a gente tá esperando aí que dê tudo certo nos próximos dias, foi aprovado na primeira comissão, aí a gente vai aguardar os próximos passos aí e continuar fazendo a nossa militância de cada dia. No mais é isso, faltam 88 dias para as eleições. Peço que a pessoa que você está assistindo aqui, que assistiu tudo até o final, dê um likezinho aí para me ajudar no engajamento, e também se inscreva no meu canal, pô. No mais é isso, eu creio que eu tô gostando de fazer esse tipo de vídeo, e vou continuar aí fazendo diariamente. Já tô tendo com as cores da missão aqui, tentar vir todo dia padronizado e tudo, e trazer várias coisas, várias situações aí, principalmente do dia a dia, para repassar para as pessoas, para as pessoas poderem ver minha visão de Brasil, minha visão de estado, minha visão de município, né, para poder conseguir angariar mais pessoas para caminhar junto comigo aí. E quem quiser me seguir nas redes sociais é @neguinho.missão no Instagram, no TikTok. Eu tenho um Twitter, eu tô tentando mudar o arroba, colocar também o mesmo, mas lá no Twitter, neguinho.sagaz, neguinho com 2 is, né? Eu vou tentar mudar esse arroba aí, e aqui no Instagram, do YouTube vai ser esse arroba mesmo, viu? Arroba neguinho.missão, 7L. Então, arroba neguinho.missão na maioria das redes sociais, só me seguir lá, tamo junto e deixa o like.